Vamos seguir com nossas provocações educacionais pensando em matemática? Eu quero abordar hoje a questão da lógica infantil. Por que lógica infantil? Porque a lógica infantil ela tem o seu processo de amadurecimento e ele precisa ser considerado. E, tanto quanto possível, ser reconhecido que existe, né? Ser reconhecido que é uma aprendizagem natural da criança. E como nós contribuímos com isso? Dando condições de aprendizagem. Nós não precisamos, enquanto pais, promovermos uma coisa sistematizada como a escola se propõe. Mas nós podemos, por exemplo, conversar com a criança, né, com o recém-nascido, ainda que não consiga ainda falar, nós podemos conversar naturalmente, conversar aprimorando o seu vocabulário, né? E isto incide. Da mesma forma, quando a gente percebe que a criança já tem maturidade para ajudar em coisas que sejam quantificadas, nós pedimos para ajudar a pôr a mesa, como é um exemplo trazido por Piaget. Então, nós podemos trazer a ideia de matemática, né, através da quantidade. Então, a criança aprende e a criança gosta de aprender. A criança aprende naturalmente e ela gosta de aprender. O problema reside na escolarização. Quando nós colocamos muito cedo a criança na escola, ela está antes ela já está sujeita aos problemas que a escola traz para essa aprendizagem. Por que nós temos que pensar? Não significa simplesmente execrar a escola, dizer que a escola está totalmente errada. Não, acho que a gente tem que repensar a escola e, principalmente hoje, quando nós temos condições de questionar, pensar juntos, né? Construir uma nova escola. Porque a escola ela consegue, hoje, matar o gosto que a criança tem por aprendizagem. De que forma? A sistematização equivocada, não considerando a lógica infantil, é um exemplo, e isto tem o seu ápice, culmina, o ponto máximo na prova. A prova, nós precisamos avaliar nossas crianças, precisamos avaliar, nós precisamos saber como que está o andamento processual do conhecimento, né, da aprendizagem. Mas a prova, ela é cruel. Ela joga uma ansiedade, ela traz uma lógica como sendo a verdade que tratora, que passa por cima do que seja a lógica infantil. Então, para começar a discutir essa questão, eu trouxe exemplos. O primeiro exemplo é do caso espanhol, né? Um engenheiro que compartilhou no Twitter um exercício do filho, esse engenheiro se chama Inácio Bárcena, né? Inácio Bárcena, e gerou toda uma discussão acerca do exercício que vocês estão vendo na tela. O exercício pedia: escreva com algarismos os seguintes números. Então, escrever com algarismos aquilo que está escrito por extenso. Os seguintes números. Seguintes números pode ser entendido os que vêm na sequência aqui, como pode ser os seguintes aos quais eu estou dando como referência. Então, o seguinte de 10 é 11. Então, a criança não fez uma leitura totalmente fora, né? Uma leitura absurda. Ela fez uma leitura coerente dentro da sua lógica. Nós temos aqui uma criança de 7 anos. Tá? Esse é um caso com uma criança de 7 anos. Foi dado 98, ela escreveu o seguinte, que é 99. Foi dado 81, ela escreveu 82. O 66, ela escreveu 67. 30, ela escreveu 31. Ela não errou na sua execução, ela fez uma leitura diferente da professora. O pai, inclusive, defende a professora, ele diz que ele gosta do trabalho dela, e não é isso que está em questão, não é de simplesmente destruir um trabalho, destruir a vida profissional de um professor, mas a gente precisa pensar que um equívoco de leitura, de previsão de um professor, ainda mais colocando um X enorme desses com o vermelho, faz com que a gente tratore, com que a gente passe por cima do que é uma lógica natural infantil. Isto não poderia acontecer. Tá? A criança, ela pode até ser dada a ela a compreensão de que tinha uma outra leitura e que ela não percebeu. Mas dizer aqui que ela está errada na lógica que ela seguiu, não, isso daí não pode acontecer. Tá? Vamos para outro exemplo, e esse aqui é muito mais significativo. Se trata de exemplo local, né? Que é
transforme as adições em multiplicações. Então, os exercícios, o que vem impresso, está lá, 3 mais 3 mais 3 mais 3, é igual a 3 vezes 4, que é igual a 12. O que nós temos aqui que inverte a lógica de uma criança? Nós não temos 3 vezes o 4, nós temos 4 vezes o 3. E a criança percebe isso, porque uma criança sabe no mundo que 4 bolachas, né, para 3 crianças não é o mesmo que 3 bolachas para 4 crianças, apesar do total ser o mesmo, que é 12. Porém, nós temos que compreender processo. E olha só, isso daqui, o que é dado como referência, inverte a lógica pensada pela criança. Porque nós temos que pensar o que está sendo dito quando eu escrevo 3 vezes 4. Eu estou dizendo que são 3 vezes o 4. E é diferente de 4 vezes o 3. Basta eu substituir o 4 ali por bolachas. 3 bolachas é diferente de 4 bolachas. 3 vezes bolacha é diferente de 4 vezes bolacha. Daí a criança, na letra B, está lá, 4 mais 4. Ela ainda segue o modelo, colocando 4 vezes 2. Na letra C, que ela percebe que são 5 vezes o 1, ela escreve corretamente, dentro da sua lógica. E aí ela passa a seguir a sua lógica na letra D. Ao invés de ela escrever 3 vezes 2, ela percebe que é 2 vezes o 3. Ao invés de ela escrever 6 vezes o 3, são 3 vezes o 6. Porém, na letra F, ela volta à confusão, porque se ela escreveu lá em cima 3 vezes 4, é o que vem no enunciado, né? Agora, não posso escrever da mesma forma. Ela mantém a sua lógica. A criança acaba sendo aqui, com todo respeito, mais capaz do que o próprio exercício dado para que ela faça. Melhor compreensão do que o próprio exemplo, porque ela consegue achar soluções. Isso nós vamos mais para frente discutir no que se refere à questão de língua portuguesa, de vocabulário, que também acontece a incompreensão da lógica infantil. Na matemática, isso daqui é muito mais significativo. Vamos ver o exercício oposto, que é transformar as multiplicações em adições. O exemplo também vem equivocado. Está lá, ó, a letra A, 4 vezes 2, dizendo que 4 mais 4 é 4 vezes o 2. Não, é 2 vezes o 4 que está escrito ali. O resultado está certo, é 8. Aqui a letra B já ajuda para a criança mudar e seguir no seu padrão, que é 5 vezes o 5. Daí da letra C em diante, ela segue aquilo que é a sua lógica normal, a sua lógica natural, que é 6 vezes o 3. Depois 6 vezes o 2, 3 vezes o 4, 4 vezes o 5 e 3 vezes o 8. É importante a gente reconhecer que existe um caminho natural e a criança gosta de ver respeitado esse caminho natural dela. Escola acaba, infelizmente, por massacrar esse processo em nome de uma padronização. Porque eu tenho que ensinar todo mundo igual, todo mundo tem que ler igual. E o que é pior, quando eu dou um exemplo errado, equivocado, que vai... Olha o nó na lógica dessa criança, na compreensão que ela tem e a segurança que ela vai conseguir ter a partir disso. Ela estando certa, ela descobre que ela está errada. E daí, mina-se todo o processo de matemática para essa criança. E, infelizmente, as escolas não estão muito preocupadas com isso. Tá? O Brasil, como já foi dito, apresenta um cenário de matemática péssimo, né? Em alguns casos deplorável, e as escolas, as públicas, têm os seus problemas, as privadas, que mercantilizam o conhecimento, poderiam ter uma preocupação de oferecer uma mínima qualidade, mas não. Então, a coisa precisa cair na conscientização dos pais. Os pais precisam perceber o que está acontecendo e saber compreender os próprios filhos, não puni-los duplamente, porque a escola já faz isso muito bem feito. Agora, os pais que tenham consciência devem observar os processos, pensar nesses processos, não como profissionais, mas como
quem é espectador mesmo e cobrar da escola. A escola sim tem que ter um procedimento. Tá? Sejam os professores e seja o conjunto, né? Sejam os professores, o conjunto da escola, respeitando a lógica infantil. Eu vou voltar com novos exemplos, vou continuar falando de matemática por mais um tempo. E depois, mais adiante, seguirei falando sobre o conhecimento de língua portuguesa e outros mais. Até o próximo vídeo.